Fala galera, Thales Veloso aqui. Mitos sobre aprender a programar. Eu separei alguns mitos de pessoas que estão me procurando, pessoas que estão entrando em contato comigo. Essas pessoas, o perfil dela é uma pessoa não programadora que quer aprender a programar, sendo que ela está bloqueada porque ela acredita em algumas coisas que acaba sendo um mito. E eu trouxe essas coisas que elas acreditam para a gente discutir aqui no canal e para a gente quebrar de vez por todas esse tabu. Lembrando que esse vídeo aqui é totalmente sem edição, para dar um ar de originalidade. Às vezes eu vou gaguejar numa palavra, vou trocar uma palavra por outra, mas vocês vão relevar, porque esse vídeo aqui é sem edição. É claro que eu anotei algumas coisinhas aqui no meu rascunho, para não esquecer de falar para vocês os pontos aqui. Basicamente eu anotei aqui 6 mitos que eu identifiquei conversando com essas pessoas, tirando dúvida e trocando uma ideia com elas aqui, beleza? Outro recado aqui antes de entrar no tema principal do vídeo. Tem links importantes aqui na descrição desse vídeo. É só você vai lá e você vai clicar para você conferir. São produtos que eu utilizo para programar para o meu dia a dia de trabalho, seja um mouse, um teclado. Aí você vai falar, Thales, você usa esse teclado baratinho mesmo? Sim, eu uso, porque programar é simples e é um dos mitos que tem falado por aí. Você precisa de um computador high-tech de última geração para aprender a programar. E esse mito eu nem coloquei aqui na lista, mas eu já venho quebrar para vocês, porque é um processo muito simples. Você simplesmente começa a programar e você pode programar com teclado normal, com mouse normal, com um microfone. O microfone é muito importante para quem trabalha na programação, porque faz muita reunião ali através do Teams, através do Google Meet, através do Slack, enfim. Qual software que você utiliza para reunião, você precisa de um microfone, enfim. Todos esses equipamentos que eu utilizo para aprender a programar, você quer dizer, para programar, tá aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados. Beleza? Dados todos os recados, vamos para o primeiro mito aqui, ó. Vamos lá. O primeiro mito que eu identifico de cara conversando com uma pessoa não programadora que quer entrar na área de programação, seja para trabalhar ou também quer dar uma alavancada na sua carreira através de uma macrozinha, automatização que você precisa fazer nas suas planilhas ali através da programação, é esse mito aqui, ó. Simplesmente aprender a programar, você precisa ser um gênio em matemática. A galera tem medo de matemática e tem medo de entrar na área da programação porque acha que programar tem muita matemática. E a minha resposta sempre aqui, ó, é depende. Depende do quê? Depende da área que você vai entrar para programar. Se você programar para desenvolver software, desenvolver aplicativos, aplicações, páginas web, sistemas web assim, cara, raramente ou quase nunca você vai ver uma matemática pesada. Você vai ver uma matemática de 2 mais 2, 1 mais 1. Às vezes você vai dividir, às vezes você mesmo vai multiplicar. Mas normalmente uma soma, uma subtração, você já resolve o seu problema com páginas e sistemas web. Então você não precisa ser um gênio da matemática para programar páginas, sistemas web e talvez alguns aplicativos de consulta, banco de dados, essas coisas assim. Às vezes você não precisa, quer dizer, às vezes não, quase sempre você não precisa de matemática. Áreas que você precisa aprender matemática e matemática pesada, análise de dados. Você precisa saber muito de uma estatística para entender alguns modelos de análise, talvez a parte, talvez não, certamente a parte de inteligência artificial, você precisa saber de estatística, porque inteligência artificial são vários modelos estatísticos de aprendizagem, de treinamento, que você vai lá e tem uma matemática muito pesada por trás. Você precisa saber, sim, alguns conceitos de matemática, alguns conceitos de estatística para atuar na área de análise de dados. Mas não também é uma matemática que você, por não saber matemática, eu não vou entrar na área de análise de dados. Também não é assim, por quê? Muita coisa já está pronta. Às vezes você nem vai entender o cálculo por trás e você vai utilizar. Porém, em algum momento da sua carreira, você vai precisar otimizar esses modelos. Então, você vai precisar olhar o modelo, o que está acontecendo ali, para poder contribuir com matemática, contribuir com o seu código para você desenvolver essa parte de análise de dados / inteligência artificial. Outra área que eu vejo que precisa de matemática é a área de games. Você precisa saber uma área de matemática, uma geometria para saber tamanho, espaço, velocidade, aceleração. Essas coisas você precisa saber para atuar como programador. Mas 90% dos casos você vai desenvolver CRUD, você vai desenvolver sistemas web e você não precisa de matemática para isso, beleza?
tranquilo. Vamos para o próximo mito aqui, ó. Lembrando que o vídeo é totalmente descontraído. Só jovens podem aprender matemática. Quer dizer, pode aprender a programar. Deixa eu tirar aqui, ó. Só jovens podem aprender a programar. Gente, outro mito. É claro que quanto mais jovem você aprender a programar, melhor é, porque você consegue pegar mais oportunidades ao longo da sua vida. Mas programar é para todas as idades. Eu conheço pessoas que começaram a aprender a programar com 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, 50 e tantos anos e estão super bem na área da programação, já trabalhando como programador, porque começou simplesmente a programar independente da idade, se é jovem ou se é velho, beleza? Então não tem esse negócio, não tem essa etariedade, essa faixa etária para você começar a programar. Então, programar é para todas as idades, ponto. Próximo mito aqui, ó, que eu vi, é esse aqui, cara. Esse mito aqui, ó, você precisa decorar código. Gente, você que faz esforço para decorar código, você está aprendendo a programar, tipo assim, de forma muito errada. Porque não se decora código. O código é apenas código. O código é apenas, você precisa aprender como fazer a lógica ali. Porque o código você vai lá, você vai olhar na documentação como é que faz e você vai escrevendo. E dependendo de tanto que você escreve o código, você vai acabar decorando por ocasiões. Por tanto você repetir a mesma coisa. Aí você vai acabar decorar. Não porque você procurou decorar. É porque aquela coisa não sai da tua cabeça. É igual aquela música que você escuta 1, 2, 3 vezes e você acaba decorando e você não tira da tua cabeça porque você escutou mais de uma vez. É assim que funciona com código. Não se decora código. E código não você não precisa decorar. Beleza? Mito número 3. Mito número 3. Você precisa de um diploma universitário para ser programador. Gente, esse mito aqui, você precisa de um diploma universitário para ser programador. Isso aqui é um mito. Fazer faculdade é importante. É muito importante você fazer faculdade, você conhecer a fundo sobre a área, você se aprofundar. E faculdade tem duas utilidades muito boas para a área de programação. Tirando conteúdo, conteúdo de faculdade certamente é desatualizado, você não tem bons materiais, você não tem bons laboratórios dentro de faculdade. Isso daí é o ponto ruim de faculdade, mas 2 pontos bons em fazer faculdade. O primeiro ponto aqui, ó, é networking. Networking, cara, você vai para a faculdade para você fazer networking, para você conhecer pessoas, para você aumentar a sua rede de contato de pessoas que estão no mesmo objetivo, no mesmo foco que você. Então, network, ele é o principal motivo para você entrar numa faculdade, com o objetivo de conhecer pessoas, de interagir com pessoas, e você não deve ser um sugador de informação. Você não deve estar lá simplesmente para alimentar o seu interesse, mas você deve contribuir com o seu network, você deve ajudar a responder trabalho, essas coisas todas, para você ter um bom network, beleza? E também, uma outra coisa aqui, que é fundamental quando você está na faculdade, ou o objetivo de você fazer faculdade é exatamente isso. Um é network e o outro é o estágio. Estágio. Simplesmente o estágio. Cara, o estágio é a porta de entrada para você entrar no mercado de programação, para você entrar na área como programador. Se você faz a faculdade e você não pensa no estágio já no primeiro período, você está fazendo uma faculdade de forma muito errada. Então você precisa investir em estágio e você precisa investir em network. Faculdade basicamente se resume nesses 2 pontos aqui. Network e estágio. O estágio você pode procurar do primeiro período. Eu fiz uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E eu consegui estágio já no primeiro período, porque eu entendi que é importante muito o network e o estágio. Beleza? Como eu fiz a faculdade EAD, você quase não tem network numa faculdade EAD. Você basicamente não tem. Eu não tenho ninguém que fez faculdade EAD comigo na minha rede de contato. Eu fiz network no meu estágio, beleza? Mas, tirando isso tudo aqui,
você não precisa de faculdade, você não precisa de um diploma para programar. Para você programar, você pode aprender qualquer linguagem de programação e você começa a programar, beleza? Então, esse é o mito número 3. Esse aqui, ó, mito número 4, cara. Aprender a programar, isso aqui de longe é um dos mitos que mais se repetem aqui, ó. Aprender a programar é muito difícil. Gente, programar é receita de bolo. Não é nada difícil. Programar é muito simples. Você segue um roteirozinho, claro, você tem que investir em lógica de programação, você tem que investir na lógica, você precisa investir em ferramentas, você precisa investir em algumas coisas para facilitar o seu aprendizado. Claro, a lógica, de longe, é a principal coisa que você vai investir para você aprender a programar e você vai tornar isso aqui muito fácil. Aprender a programar não é difícil, beleza? Então, existem outras coisas difíceis na programação, mas aprender a programar não é difícil, tranquilo? Tá, outro mito que vem fazendo aqui, ó, que vem falando aí, ó. Você precisa aprender várias linguagens de programação. Cara, você precisa aprender, deixa eu ver aqui, aprender várias linguagens. Muito errado isso, muito errado isso. É claro que você não precisa aprender várias linguagens para ser um bom programador, mas o cara que sabe várias linguagens e tem um conceito superficial dessas linguagens ali, e você domina uma linguagem só, você consegue se destacar nesse mercado de como de como programar ou de você ser um bom programador. É isso que eu quero dizer, beleza? Então você não precisa aprender várias linguagens para aprender a programar. Basta você aprender uma só muito boa e é aquilo, investir em lógica, investir em ferramentas. Ah, Thales, que ferramenta você está dizendo aqui, ó? Vamos lá, um Git é uma ferramenta, um VS Code é uma ferramenta. Você aprender banco de dados também é uma ferramenta que vai te ajudar ali na sua stack, dependendo da sua stack. Se você for back-end, se você for front-end, você precisa de ferramentas diferentes e distintas. O back-end ele precisa aprender banco de dados, o front-end ele precisa aprender um framework como React, Angular, como um Vue, como alguns frameworks de front-end, Bootstrap, CSS, essas coisas. Então, você precisa aprender essas coisas ali como ferramenta. E lógica de programação nem se compara. E aí, você aprende uma linguagem boa, mas você foca na lógica, você aprende uma linguagem bem, e aí você consegue se virar e você consegue sim ser um bom programador. E, gente, basicamente são esses mitos aqui, ó. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitos que eu trouxe para vocês aqui de aprender a programar, beleza? Lembrando que tem links importantes aqui na descrição e nos comentários fixados desse vídeo. Vai lá e confira. E também tá passando um vídeo aqui que é do seu interesse. Clica lá para você aprender mais sobre ferramentas, inclusive o Git. Inclusive, o Git é esse vídeo que eu tô falando aqui pra vocês, beleza? Por esse vídeo é isso, falou e valeu!